pessoal, hoje o Papo de Teatro está aqui com umas mulheres poderosas do teatro e da televisão. Elas são atrizes, elas brincam de dirigir, brincam de escrever. Elas estão em todas as áreas de atuação e sempre tiveram uma história muito bonita no Teatro Folha também. Então, estão aqui a Camila Rafante, a Juliana Araripe e a Flávia Garrafa, que já tiveram um monte de trabalhos com a gente. Tudo bom, meninas? Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Ó, a primeira que eu conheci de vocês foi a Camila, né? A Camila eu conheci nos anos 90 ainda, né, Camila? Quando a gente fez o Ele é Fogo. Pois é. Foi minha primeira direção, né? Primeiro texto que eu escrevi. Foi um espetáculo lindo, Ele é Fogo, assim. Foi muito gostoso, o processo de ensaios foi muito legal, eu aprendi muito. E o espetáculo foi super elogiado, foi um grande sucesso. Você estreou muito bem na direção, né, Isser? É um texto que diz muito, é muito pessoal meu, né? Escrevi foi o primeiro texto que eu escrevi, veio de uma história que o meu filho me contou. Bom, depois eu conheci a Flávia na época que a Flávia veio fazer Gata Borralheira lá no Folha, não foi, Flávia? Foi. A primeira coisa que eu fiz no Folha foi a Gata Borralheira. Eu já te conhecia porque o Reineck tinha feito um monte de coisa lá e eu já tinha visto um monte de coisa, mas foi a primeira vez que eu entrei em cartaz lá. Muito legal foi essa festa também, né? Era muito moderna. A Gata Borralheira foi direção da Débora de Bois, né? Foi. Com a Bárbara Paz, né? Com o Júlio Rocha. Eu fazia par com a Guta Ruiz, eu era filha da Débora Lobo, era bem... A Débora Lobo fazia madrasta, era uma Cinderela ousada, né? Era bem legal. A Ju eu conheci mais na época do Mulheres de 30, né, Ju? Foi a primeira vez que a gente teve um contato maior. Foi. E a coincidência também, eu acho que teve uma coisa aqui que, assim, tanto Mulheres de 30 como depois o TPM Katrina, que a Flávia fez, foram peças que a gente teve uma participação grande na produção do espetáculo também, a conteúdo teatral, né? Sim. A gente encontrou um jeito de viabilizar os projetos e eles foram grandes sucessos da carreira de todos nós. É verdade. Eu acho que o Teatro Folha ele tem essa característica, né, de viabilizar projetos, às vezes, muitas vezes, sem patrocínio. Então, a gente tinha um lugar, eu falo tinha porque a pandemia deixou a gente num lugar que eu não sei mais qual é. Então, vou falar no passado um pouco, mas a gente tinha como viabilizar os projetos fazendo essa parceria com você e tendo público, né, o que é uma maravilha se tratando de teatro hoje em dia, porque o Teatro Folha já tinha feito um trabalho de formação de público, então ir para o Folha é sempre legal, porque o teatro já tem o seu público, né? Então a gente acaba, claro, contribuindo com os espetáculos, mas fazendo essa parceria que dá certo, né? E falando só um pouquinho da história do Confissões, acho que o Confissões, além da gente ter ficado em cartaz muito tempo no Folha, Camila e eu, a gente teve a oportunidade de voltar 10 anos depois, fazendo a mesma peça. E, cara, foi uma experiência maravilhosa. Eu não sei se te disse isso, Isser, mas foi uma grande oportunidade artística de crescimento, porque fazer a mesma peça 10 anos depois, a gente com 40, foi tão interessante, porque tinham coisas que não funcionavam mais nos 40, que aos 30 bombavam 10 anos atrás. Tinham coisas que não funcionavam com 30 e com 40 funcionou. Então, foi uma oportunidade assim, muito grandiosa. Assim. Foi muito legal ter feito a segunda temporada, a despedida dos 30 e a despedida da peça, né, Camila? Foi maravilhoso mesmo. E foi interessante que foi para a gente também um estudo, né, de público, porque a gente fez 10 anos antes no pré-pós-feminismo, né, que acho que a Flávia também fez o TPM Katrina nesse momento. E acho que muito da linguagem foi rediscutida e tudo mais, mas a gente vê que as coisas ainda têm força, né, porque eram narrativas muito autênticas. Mas você sabe que eu adorei Confissões de Mulher de 30, eu assisti no Folha,
E eu lembro, por exemplo, eu lembro de uma fala sua, Camila, que você falava assim, eu não preciso ser mãe. Eu já sou mãe do meu irmão, não tinha isso na Terra. Sabe, Tinha. como eu me identifiquei com isso, e assim, como é louco a gente ser público também, fazer essa experiência de ser público. E eu era muito público do Folha, porque o Folha sempre tinha muitos espetáculos em cartaz e eu sempre ficava para assistir tudo, assim. Eu sempre fui muito... Acho que foi um dos primeiros teatros de shopping, né, Issê? Um dos primeiros, assim. Então, eu acho que assim como o teatro comercial mesmo foi o primeiro, acho que chegou a ter uma experiência lá perto do Sesc Pompeia, mas era uma coisa que não tinha funcionado. O Folha foi um case de shopping que depois do Folha todos os shoppings começaram a querer ter teatro também, porque viram que trazia um público legal, que era uma coisa culturalmente importante, unifica a comunidade em torno. Então, o Teatro Folha tem essa função, né, no bairro de Higienópolis e com o Shopping Pátio Higienópolis, e com a própria Folha, que também faz parte dessa comunidade de uma forma muito intensa. É um tripé que funciona muito bem, o público se vincula, e os espetáculos que a gente coloca lá, a gente já foca nesse público mesmo. Quer dizer, então eu participo muitas vezes só da programação, vocês já vieram com espetáculos, né, prontos algumas vezes e tal, e outras vezes a gente produz junto, né, a gente viabiliza junto. Tal. TPM e Katrina era também um espetáculo maravilhoso. Era muito legal, um trabalho que foi do Paulo e da Flávia, né? E que marcou a época também. Foi um grande sucesso. E do Renek também, né? A gente era um trio de amigos. Tudo bem que quando a gente montou, eu tinha acabado de me separar do Paulo. É muito boa essa história. Lembra disso, Issa? Eu tinha acabado de me separar, aí saiu a grana do Issa para montar. Aí tivemos que ensaiar aquela coisa. Todas nós sabemos como é. Né? Todo mundo já passou por uma dessa, né? Aí a gente aprende, não casa mais com o ator. Pois é. Porque, gente, é uma coisa assim, tipo, surreal. Você se separa para não ver a pessoa todo dia, você tenta todo dia ensaiar. Uma peça ensaiando, né? Que a pessoa que escreveu. Entendeu? E aí, tipo, quando o texto foi escrito, vocês ainda eram casados, né? Sim. Aí vocês me deram o texto para ler, eu tinha gostado, tal. Quando eu falei, vamos fazer, vocês tinham só separado. Mas eu falei, não, mas vamos fazer o texto, vamos embora. Tá bom, TPM e Katrina era muito engraçado, porque era um texto que o Paulo não abria a boca, não falava, ele ficava em cena o tempo todo, não abria a boca, era muito interessante. E a Flávia tem uma característica como atriz que eu acho incrível. Eu admiro pra caramba o seu trabalho, porque você é muito rápida no pensamento, e você fala, e você não perde o fio da meada. E isso é muito legal, porque você vai levando o espectador com você o tempo inteiro. Só que você também é um pouco assim na vida, você fala super rápido. Eu lembro que a gente se encontrou num set, estava super acelerada, falando. Aliás, Flávia, eu tava falando pra Ju, cara, que eu fico te acompanhando no Instagram, eu te admiro muito, cara, porque às vezes eu vejo 7 da manhã, você já malhou, já fez o alface, já fez 500 reuniões, ainda dá aula, ainda tem uma empresa, eu falo, cara, isso é meta. Cara, e a gente tem que ser isso, empresária da própria vida, né? Da própria carreira. E acho que nós três, né, temos essa coisa de meio empresária, de mesmo ir cavando o espaço, porque tem isso também. O teatro é um fenômeno. Tudo bem que o Folha não estou falando isso aqui para fazer média, porque você sabe que não precisa. É um teatro que favorece sucessos, porque é um teatro que... Mas também, se não for bom, já teve fracasso, a gente sabe, né? Isso. Mas eu acho que o teatro é um fenômeno, assim como a televisão é um fenômeno. E eu acho que nós três, a gente desdobra para poder não depender disso, não ficar enlouquecida se o rei não te quer. Se você não foi selecionada. Porque tem isso, né? Nossa carreira o tempo todo é você, não é você. Sai, volta. Entra na luz, sai da luz. E aí a gente criou, nós três, eu acho, e o Issa já fez isso fazendo um teatro para montar as coisas. Que assim, eu vou decidir quando eu vou para a luz. Sim. E falando em mercado também, acho que o Folha tem uma característica muito legal, que a Flávia estava falando isso, eu vi vários espetáculos, essa coisa de ter várias sessões e várias peças em cartaz, que é uma coisa muito legal, né? Saudade, né, de fazer o espetáculo e ficar para assistir o outro, né? Sabe essa coisa e o Folha também tem uma coisa que eu amo, e que eu acho incrível, porque ele te permite fazer uma peça confidencial, uma confissão, porque ele tem um tamanho
que é muito gostoso, porque não é aquele teatro gigantesco que você perde um pouco, não tem jeito a relação com o público, né? Então você, no Folha, você consegue ver a dona Clotilde ali na sexta fila, você consegue ver o fulano ali, você consegue ver a reação da plateia, você consegue ouvir. Então, e também quando a peça faz muito sucesso, o Easter dá a oportunidade de você fazer uma sessão dupla, que nem a gente fazia no Confissões, a gente fazia a sessão às 8 e às 10. Então, a gente botava 600 pessoas por dia, mas em 2 vezes. E teatro também tem isso, né? O espaço do Folha é muito aconchegante, né? E ainda dá para passar e fazer uma comprinha antes, né? Eu fazia assim. Comprava. Eu subia lá, via quantos tinha universo de vendido, descia e comprava uma bota, se tivesse bota. Eu fazia igual, Flávia! Eu fazia igual! E aí a meia rasgava da peça, entre uma sessão e outra eu descia para comprar outra meia, era muito bom. Pegar uma passagem no Folha, muito emocionante da minha vida, acho que a mais emocionante. O TPM Catrina foi o primeiro sucesso que eu fiz autoral, né? Porque era uma produção minha, eu tinha colaboração no texto e tal. E eu lembro que eu tinha ido no Jô, e aí eram as 3 peças juntas, e aí na semana que eu fui no Jô, logo em seguida, lotou, de fila lotar. E eu lembro que eu fiquei agachadinha assim na bilheteria, com a bilheteira assim, ó, que eu esqueci o nome dela, como é que ela era, ai meu Deus. E eu escutava assim ela falar, não, tá lotado, pra hoje tá lotado. Cara, minhas lágrimas. Porque assim, é muito louco, assim. Eu lembro, sabe o prazer e a dor que a gente tem com essas coisas, né? Porque a gente vive isso de uma maneira muito intensa. Vocês estavam falando sobre essa questão do empreendedorismo, da gente fazer outras coisas justamente para poder fazer teatro do jeito que a gente ama, né? Então a gente, eu só tenho um teatro hoje porque eu precisava de pauta como ator também e tinha que lutar para ter uma pauta. Então ficava procurando um jeito de não precisar depender dos outros e tal. E esse caminho me levou a ser produtor e dirigir, enfim, tudo isso que vocês também fazem. Então é bacana que a gente chega num lugar onde a gente pode escolher a peça que a gente quer fazer, né? Claro que você não vai poder estar em cartaz o tempo todo, você vai fazer outras coisas também, mas quando você quer, você se dá esse presente de ir para a cena com uma coisa que você realmente quer fazer, que você gosta de fazer e tal. Aliás, eu tenho uma pergunta que foi o Otávio que fez para a Juliana Araripe. Para a Juliana Araripe, você vai perguntar o seguinte: qual é a importância da escatologia na sua obra? Conhece a amiga que tem esse? Eu diria que a escatologia é um pilar na minha obra. Eu acho que ela sustenta todo o resto. Porque eu acho que eu gosto da desconstrução, né? Eu gosto de construir uma coisa desconstruindo. Então, acho que acaba entrando a escatologia porque é uma coisa para humanizar e para mostrar que é tudo de verdade, que todo mundo sente a mesma coisa. Então, acho que eu acabo fazendo isso por isso. O Fale Mais Sobre Isso ficou no Folha também? Ficou, né? Ficou. Ficamos terça, ficamos quinta, ficamos sábado, ficamos bombando no Folha. Foi também, né? Fale Mais Sobre Isso também. Não foi uma produção que a gente participou, porque ela já chegou pronta, mas ficou... Acho que você estreou no Folha, não foi? Não, eu estreiei na Vila, no teatro pequenininho, né, da Vila, mas logo a gente foi fazer uma temporada no Folha e foi emendando uma na outra, assim, foi muito legal. Eu tô há 5 anos com o Fale Mais, já. Eu fui arrancada do palco, na verdade. Eles me tiraram do palco por causa da Mas, assim, foi também um outro passo como dramaturga. Foi a primeira vez que eu escrevi. Bom, foi um prazer enorme conversar com essas minhas amigas, essa mulherada potente do teatro paulistano, Juliana Araripe, escritora, atriz, Camila Rafante, escritora, atriz, Flávia Garrafa, escritora, atriz, diretora, professora, faz aí, chuta, bate escanteio, cabeceia, cata no gol, tudo certinho. Foi muito gostoso esse papo, gente. Muito obrigado, hein? Foi, Easter, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia sobre teatro. E um prazer falar com vocês. Admiro vocês todos que estão aqui. São parceiros de alguma maneira, né? A Flávia, trabalhei menos, mas eu tenho maior admiração por você. Admiro você, que é essa mulher que faz um monte de coisas e está sempre de alto astral. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente.
Olha, eu também queria agradecer de novo a presença, dizer que eu tenho dois grandes orgulhos, assim, que me dei conta aqui, assim. O primeiro de ter participado da história do Teatro Folha. Então, eu tenho certeza que as atrizes jovenzinhas, cheias de colágeno, vão entrar lá e falar: olha, a Flávia Garrafa, olha aqui, Camila Rafael, nossa, mas ela era jovem, né, gente? Vamos fazer isso, que eu acho que vai ter. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história. Eu tenho muito orgulho de ter sido uma atriz que deu certo no Teatro Folha, assim. Realmente tenho muito orgulho. E tenho muito orgulho da geração de vocês, meninas. Assim, para mim é um... E eu que convivo muito no Rio de Janeiro, assim, eu encho a minha boca para falar de vocês, né, dessa nossa geração, Camila, Juliana, e as outras também, mas assim, vocês são muito atuantes, que nós somos paulistas, que a gente faz e que a gente acontece, tal, e que nos mantenhamos em contato, porque eu acho importante essa troca. Fiquei muito feliz desse convite, Isser, muito obrigada. E obrigada, Isser, pela parceria, por acreditar nos projetos. Continue, não pare, nós vamos precisar de você muito mais agora. Continua acreditando na gente, Isser, pelo amor de Deus. E no teatro, né? Eu quero também reiterar tudo que elas falaram, assim, é uma grande honra estar aqui entre vocês todos. O Teatro Folha foi um momento muito, muito maravilhoso da minha carreira, isso que a Flávia falou, né? Quando você vê lotar, quando você vê aquilo acontecer, tem um valor assim inexplicável para a gente. Obrigada por essa oportunidade, obrigada, meninas, também por dividirem esse espaço de carreira, de vida, essa geração que a gente pertence, né? A gente é de uma geração de atores de teatro que sobreviveram e continuam sobrevivendo, e acho que a gente esteja selando aqui nesse momento um pacto para continuarmos, né? Que a gente possa se encontrar em muitos mais momentos e que a gente possa falar: nossa, lembra aquela vez que a gente se encontrou? E a gente possa olhar para trás e ter feito muito mais coisa ainda juntos. É isso aí, é isso. O importante é poder fazer, a gente poder continuar fazendo aquilo que a gente ama tanto fazer e poder ver o outro fazendo também, né? A gente gosta de ver quando nossos amigos também fazem aquilo. A gente quem tem paixão pelo teatro entende isso que a gente está falando. Obrigado, meninas. Teatro falando com Obrigada, teatro, gente. Né? Obrigada. Isso aí. Prazer enorme. Beijão. Força pra gente, força.